Olá pessoal, bom dia. Pessoal do nono ano aí, olha. Vamos começar nossa aula de geometria sobre relações métricas, certo? Então, a gente sempre se baseia, quando se fala em relações métricas, a gente sempre vai partir de um triângulo retângulo. O que vem ser o triângulo retângulo? O triângulo retângulo é aquele triângulo cujo o ângulo interno ele mede 90 graus. Falou de um triângulo retângulo, eu estou falando de um triângulo que tem um ângulo interno que mede 90 graus, tá ok? Então aqui nós temos um ângulo A que mede 90 graus. O ângulo B e C, eles são ângulos agudos, ou seja, menores que 90 graus, tá? Então o que vem ser essas relações? O lado que se opõe ao ângulo reto, que é esse ângulo A aqui, o lado que se opõe a ele é o lado A, certo? Então o lado A, a gente chama ele de hipotenusa, certo? E o lado B e C, né? A gente chama ele de cateto. Ou seja, então a hipotenusa vai ser o lado que se opõe ao ângulo reto. No caso aqui, olha, o ângulo reto ele está aqui. O lado que se opõe ao ângulo reto é esse aqui, olha. Certo? Então, este lado aqui a gente chama de hipotenusa. O restante, os outros lados do triângulo, os outros dois lados do triângulo, a gente chama ele de cateto. Tá? Daí então, através disso aqui, a gente consegue fazer o quê? Desenvolver algumas fórmulas, certo? Mas aí essas fórmulas ela tem um porquê de existir, utilizando a semelhança de triângulos. Só que aí eu não vou utilizar a semelhança de triângulos, vou utilizar a famosa decoreba, né? Então, para vocês memorizarem essas fórmulas aqui, vocês têm que ter noção o quê? As posições, né, de cada elemento aqui, tá? Então, sem marcar a altura, nós temos esse lado oposto ao ângulo reto, que a gente chama de hipotenusa, e os outros dois lados que sobrou, a gente chama ele de cateto, tá ok? Então, vamos marcar agora a nossa altura, certo? Quando a gente marca a altura em um triângulo, o que vai acontecer? Nós temos este pontinho aqui, certo? Que este pontinho aqui nós vamos chamar ele de H, certo? Então a altura ele vai ser representada pela letra H. Que H por quê? Porque aqui, como a gente já tem esse lado aqui que é chamado de A, eu estou representando a altura por H, porque a altura em inglês começa com a letra H, tá? É height, sei lá, um negócio assim. Beleza. Daí então, nós temos agora a altura, os dois catetos e a hipotenusa. Certo? Que a hipotenusa é tudo isso aqui. Daí então, na hipotenusa, se você observar, nós temos mais dois segmentos, né? Juntando esses dois segmentos me dá o tamanho da hipotenusa. Nós temos o segmento BH e o segmento HC. O segmento BH e HC, eles são chamados de projeções relativas à hipotenusa. Por quê? Se eu juntar essas duas projeções, eu vou ter nada mais, nada menos que a hipotenusa. Certo? Então, essas projeções a gente chama ela de M e de N. Ok? Nós temos aqui agora, vamos lá. O cateto do triângulo, certo? O cateto não, a hipotenusa do triângulo. Os catetos do nosso triângulo retângulo, certo? Aí aqui nós temos a altura do nosso triângulo e aqui nós temos as projeções relativas à hipotenusa, que se eu juntar as duas projeções, o que vai acontecer? Eu vou ter o quê? O valor da hipotenusa do triângulo azul, tá? Daí então a gente começa
a desenvolver estas fórmulas. Ah, vamos supor que você queira achar o valor da hipotenusa. Daí então a gente vai usar o teorema de Pitágoras. Então, o primeiro caso, a primeira formulazinha que a gente vai utilizar, a primeira relação vai ser o teorema de Pitágoras. Que o teorema de Pitágoras é o quê? Quadrado da hipotenusa, que é esse maior, vai ser igual à soma dos catetos ao quadrado. Pronto, desenvolvi a primeira fórmula, que é o nada mais nada menos que o teorema de Pitágoras. A segunda fórmula, que no caso é a segunda relação, vai ser que quero encontrar o valor dos catetos do triângulo azul. Então, para eu encontrar o valor desse cateto, o que eu faço? Eu levo esse cateto ao quadrado e multiplico a hipotenusa com a projeção do lado de cá, certo? Então a segunda formulazinha vai ser o quê? O cateto ao quadrado, certo? Cateto ao quadrado vai ser igual ao quê? O produto da hipotenusa com a projeção relativa a esse cateto. Ou seja, ele vai estar do mesmo lado do cateto. Suponha que a altura esteja separando lado A, lado B. Então, para eu achar o C, vai ser o C ao quadrado, vai ser igual a hipotenusa vezes a projeção do lado de cá. Certo? Então, coloca aqui, olha, A vezes M. Ou M vezes A, tanto faz. A terceira relação. Se a primeira relação, para achar esse cateto aqui, eu levei ao quadrado, para eu poder achar esse cateto aqui, eu também elevo ao quadrado, multiplicando a hipotenusa com a projeção do lado de cá, certo? Então a formulazinha vai ser o quê? B ao quadrado igual a A vezes N. Certo? Essa foi a nossa terceira relação. A quarta relação, quarta e última relação, vai ser para você encontrar o valor da altura. Então o valor da altura vai ser isso aqui, olha. Altura vezes a hipotenusa, certo? Então vai ficar H vezes A vai ser igual vai ser igual o produto dos catetos. Se você multiplicar o cateto B com o cateto C, vai ser o mesmo valor da hipotenusa A com a altura, certo? Daí então você consegue o quê? Ter a quarta relação. Ou então, se você quiser encontrar o valor da altura, você vai calcular a altura ao quadrado, vai ser igual ao produto das projeções. Então são essas formulazinhas aí que você vai ter que memorizar, tá bom? Então vamos ver um exemplo agora. Vamos lá, pessoal. Então aqui nós temos este exemplo aqui. Aí este exemplo ele está pedindo para você encontrar o valor de y, certo? Então, olha só, o y aqui, ele é cateto do triângulo maior. Então, lembrando a figura que a gente viu lá, se eu não me engano, acho que aqui era B, né? Era B ou era A? Acho que era A. Ah, não, A é hipotenusa. Era B ou C, negócio assim. Ou era B ou era C, certo? Daí então vamos supor que aqui seja B. Então para você achar o valor de B, vai ser o quê? B ao quadrado igual a A vezes N. A hipotenusa, que aqui a hipotenusa é 25, e N, ele é o quê? É a projeção relativa à hipotenusa, que é esse aqui. Então vai ser o y ao quadrado, né? Para cá, vamos ter o quê? 16 vezes 25.
Então, para eu encontrar o valor de y, eu vou ter o quê? Y ao quadrado vai ser igual a 16 vezes 25. Y ao quadrado vai ser igual a 16 vezes 25. Só eu calcular aqui, olha. Ó. Tá, expoente, passo para o outro lado, virou raiz. Então, você vai ter 16 vezes 25. Raiz quadrada de 16, 4 vezes raiz quadrada de 25, 5. E y vai ser igual a 4 vezes 5, que vai dar 20. Certo? Agora, suponha que você queira encontrar o valor disso aqui. Dessa projeção aqui. Eu falei com vocês o quê? Que aqui, olha... que CH e HB era o quê? Eram as projeções relativas à hipotenusa. Que se eu juntasse esse segmento aqui com esse segmento, daria a hipotenusa. No caso, a hipotenusa aqui é 25, só que eu tenho a medida da primeira projeção aqui. O que eu vou fazer? É só eu fazer isso, ó. 25 menos 16 vai dar 9. Aqui vai valer 9. Certo? É só uma questão de você pegar e analisar a questão. A questão por si só, ela já fala com você, tá? Então, olha só. Agora eu preciso achar o valor daqui, olha. Isso aqui é cateto. Se é cateto, vai ser o cateto ao quadrado igual a hipotenusa vezes a projeção desse cateto aqui. Certo? Então, eu vou colocar o quê? Vou chamar aqui de x. Então, eu vou ter x ao quadrado vai ser igual a 9 vezes 25. X é igual a raiz quadrada de 9 vezes 25. Raiz quadrada de 9, 3. Vezes raiz quadrada de 25, 5. X é igual a 15. Pronto. Determinei o valor desse lado aqui. Aqui vale 15, aqui 25 e aqui vale 20. Pronto. Ah, você quer achar o valor da altura agora, olha. Molezinha, só você procurar a formulazinha da altura, olha. A altura ao quadrado vai ser igual a m vezes n. Ou seja, você vai multiplicar. Então, para você calcular a altura, você vai ter h ao quadrado vai ser igual a o produto das duas projeções. Então, é 16 vezes 9. A altura vai ser raiz quadrada de 16 vezes 9. A altura é igual a 4 vezes 3. A altura é igual a 12. Beleza, achou mais alguma coisa? Tem que achar mais alguma coisa? Não, já achou todo mundo. Certo? Então essas 4 relações aqui, ela é importante pra caramba para vocês responderem todas as questões. Então vocês sempre têm que saber a posição de cada uma deles aqui. Esses dois lados é a hipotenusa do triângulo maior. Hipotenusa não. Esses dois lados aqui, olha, ele é cateto da hipotenusa maior do... Ih, embolei tudo agora. Esses dois lados aqui, ele é cateto do nosso triângulo maior. Esse aqui é a hipotenusa. Esses dois valores aqui são as projeções relativas à hipotenusa. E aqui nós temos a altura, tá? Então, com essas 5 fórmulas aqui, importante pra caramba, você consegue encontrar os valores aqui, tá bom? Tenham todos aí um bom estudo e aguardo vocês na próxima aula.